Oi pessoal, eu sou a G do Tramas à la G e recentemente eu fiz um vídeo falando da minha transição de carreira, como que eu saí, como eu estou saindo, né, de 15 anos trabalhando com estética e beleza e entrando para viver somente do crochê, tá? Como eu falei, eu trabalhei muitos anos na estética e com isso eu aprendi a empreender, porque eu fui na maior parte do tempo autônoma. Então eu vou contar para vocês aqui o que eu tenho feito e que tem dado certo para fazer essa transição de carreira de forma que eu viva somente financeiramente, né, do crochê. Então, no começo, a gente fica meio perdido, a gente não sabe o que a gente quer fazer. E eu fazia uma encomenda ali, uma encomenda lá, coisas assim. E aí, eu já quero abrir um adendo, porque muita gente fica, porque as pessoas não valorizam meu crochê. Porque eu quero fazer e a pessoa não quer pagar, então como que eu vou fazer sem pagar? Gente, ó, eu li uma coisa uma vez, há muito tempo, um livro, quando eu era bem novinha, e ele falava, se eu não me engano era Joseph Murphy, e ele falava assim, tudo aquilo que você se concentra, aumenta. Então, se uma pessoa falou assim, não quero, é muito caro, próxima. Não fica se concentrando, mas eu fiz isso. Não, ela não é o teu público-alvo. Então, o primeiro ponto que você tem que definir é quem vai ser o seu público-alvo, tá? Então, você vai trabalhar num ramo de crochê de luxo, você vai trabalhar com bolsas, você vai trabalhar com brindes. Eu decidi trabalhar com empresas, com brindes, porque eu sabia que eu ia fazer encomendas grandes e que isso ia conseguir me sustentar. Eu sei também que o crochê, ele tem uma limitação, a gente não consegue criar 100 peças num dia, né? Então eu tenho ainda uma pessoa que me ajuda a fazer as peças, principalmente quando eu trabalho com empresas que eu tenho que criar 100 peças iguais, né? Então, aquele primeiro contato com a empresa, eu que faço, mas aí eu crio o que a empresa quer, converso, lá. Depois que eu criei, eu fiz a receita, aí sim eu chamo as minhas amiguinhas, mãos de obras, para me ajudarem a executar o serviço, tá? Mas eu decidi que ia fazer com as empresas e não ia fazer só encomendas avulsas, porque as encomendas avulsas era muito variável, então um mês uma pessoa queria uma bolsa, no outro mês ela não ia querer, ou ela podia querer outra coisa, então eu ia ter que ter um público muito grande e como eu não queria cobrar barato, porque senão eu não ia ganhar nada, eu não ia conseguir fazer essa transição para pelo menos começar a ficar equilibrado, eu falei, bom, não dá pra mim ficar fazendo só encomendas, tá? Então eu preciso fazer uma coisa que me dê um retorno maior de cara. Então eu pensei, já sei, eu posso fazer brindes para empresas, brindes personalizados. Aí eu fui lá na Shopee, vi que dá pra gente colocar o logo da empresa, dá pra gente fazer na Shopee, tem várias e várias empresas gráficas que fazem o logo ali de forma baratinho no couro sintético e tal. Então eu comecei a oferecer serviço. Aí quando eu decidi que eu falei, eu vou fazer, então vou trabalhar com empresas, aí eu fui procurar esse ramo. Então o segundo passo é você ter contatos para conseguir fazer esse ramo. Aí o que eu fiz? Não faça nenhuma encomenda. Eu faço encomendas, agora eu dou o meu valor, porque não é o meu foco principal. Então, quando alguma cliente me pede, por exemplo, eu fiz junto com vocês até o tutorial do cestão e daquelas 2 almofadas, que foi uma cliente minha que me pediu, uma cliente que já era uma cliente de estética e me pediu para fazer de crochê. Eu falei, olha, eu posso fazer para você, vai custar R$650, um cestão e 2 almofadas. Você quer? Quero. Então, tudo bem, eu vou fazer, tá? Mas aí eu dou o meu valor, aí eu não tenho aquela coisa, se a pessoa falar assim, não, muito caro, tudo bem, pode procurar outra pessoa, né? Tá tudo certo, não tem problema, vamos pro próximo. A gente só foca naquilo que a gente realmente quer, tá? E aí, então, a minha principal fonte de renda é mais com as empresas do que com as encomendas. Eu faço uma encomenda ou outra ainda, mas a principal é com as empresas. Como que faz para conseguir esse contato dessas empresas? Então, a primeira coisa que eu fiz foi divulgar o meu trabalho para os meus amigos. Eu acho que essa é a parte mais importante, para aquele seu círculo ali próximo. Porque todo mundo trabalha em algum lugar, concorda? Todo mundo trabalha em alguma empresa, né? Sua mãe, seu irmão, sua tia, sua prima, sua vizinha, a pessoa do teu prédio, todo mundo trabalha em algum lugar. Então, eu criei um Instagram focado em brindes de crochê. O que eu fiz? Peguei várias fotos de crochê
de coisas que poderiam ser brindes, por exemplo, chaveiros, cestinhos, ai, nossa, um monte de coisas, coisa de livro, porta-livro, de crochê. Claro, gente, eu peguei foto de coisas que eu saberia fazer, tá? Eu não fui criar um catálogo eu mesmo fazendo tudo, porque isso ia levar muito tempo, ia levar muito dinheiro também, não tem essa necessidade. Mas eu peguei as fotos das coisas que eu sabia fazer, já na internet, salvei, comecei a postar e colocar as hashtags brindes corporativos, brindes personalizados para empresas, tá? Criei ali aquele Instagram e aí eu comecei a avisar as pessoas, né? Com o meu Instagram pronto, com umas fotos bonitinhas, eu comecei a falar, olha, para minha irmã tem uma empresa. Olha, irmã, o que você vai dar de brinde esse ano de Natal para os seus funcionários ou para seus parceiros? Porque eu sei que todo ano você dá alguma coisa, você compra panetones e tal. Ó, posso te dar um cestinho, colocar uns biscoitos dentro, eu posso fazer um cestão e você fazer uma super cesta, ou um cesto um pouco maior para colocar o panetone, o que você quiser, a gente vai fazendo. E aí a gente pode colocar o seu logo, né? Porque isso faz todo o diferencial. Aí eu falei assim, só que pra fazer isso, você precisa fazer com antecedência, né? Porque a gráfica demora ali uns 10, 15 dias para mandar esse logo. Então você já manda para as pessoas que são ali do seu círculo de amizade, né? E aí você fala, olha, gente, eu estou trabalhando com brindes corporativos, peça um orçamento, leve para o chefe de vocês. No meu prédio, por exemplo, tem um grupo no WhatsApp, então eu mandei lá no grupo do meu prédio. Falei, olha pessoal, tá aqui o meu Instagram, fiz um cartãozinho digital bonitinho, estou trabalhando com brindes corporativos, brindes para eventos, para várias coisas assim. E saí falando pros amigos. Depois eu peguei a minha lista de amigos de contatos no WhatsApp e mandei para todo mundo uma mensagem igualzinha com umas fotos, né, do meu Instagram lá, e falando assim, olha, brindes corporativos, tal, tal, tal. E sair mandando para todos os amigos. É muito mais fácil a gente fechar parcerias quando a gente tem alguém conhecido do que você mandar aleatoriamente. Por exemplo, eu também peguei e fiz uma apresentação bem bonitinha e saí mandando no Instagram e no LinkedIn de várias empresas, tipo Avon, Natura, qualquer empresa que vai dar brinde para os funcionários dele, né? Então eu saí mandando também, pedi para o GPT, né, que é a inteligência artificial, me ajudar a criar ali uma mensagem e tal, explicando o que eu faço, tarará, e aí mandei para um monte de empresas. Várias empresas me responderam, me passando um e-mail, contato do marketing, tal, falando, olha, manda seu portfólio para tal e-mail, tal, assim, assim, assado. Ou manda isso, isso, aquilo. Eles pediram algumas informações e a maioria deles vão pedir para vocês CNPJ. Então, se você vai trabalhar com empresa, você precisa ter um CNPJ. Hoje, isso é muito fácil com o MEI. Você pode criar um MEI rapidamente ali e você consegue ter o CNPJ, porque daí você consegue emitir nota fiscal, tá? Então, com o MEI dá para fazer isso tranquilo. Só depois, quando a sua empresa estiver bem maior, é que a gente vai trocar para uma empresa maior, que aí a gente paga imposto e tudo mais. Mas com o MEI dá para fazer tranquilo e você faz tudo online, tá? Então, eu saí oferecendo assim. E aí no meu prédio tinha uma moça que eu conhecia já há um tempo, que ela é sommelier de vinhos. Então ela fazia muitos eventos e coisas assim. E aí eu fui e fiz pra ela um porta-vinho de crochê e dei de presente no aniversário dela. Eu sempre faço essas coisinhas de dar de presente, uma coisinha de crochê, mas uma coisinha que eu sei que vai incentivar. Nisso, um cliente dela viu e falou assim pra mim, olha, eu quero uns porta-vinhos, porque eu vou fazer um evento em uma vinícola e seria bem legal eu entregar uns porta-vinhos, né, juntos, tal, tal. E aí eu já fechei um evento, fiz lá 20 porta-vinhos, eu me lembro que eu fiz. Desse evento, uma outra pessoa viu os porta-vinhos, que era a dona da floricultura, que é hoje uma das minhas clientes fixas, e falou assim, nossa, eu amei esse porta-vinho, eu quero esse porta-vinho, porque a gente faz cestas lá na floricultura e a gente coloca champanhe, coloca vinho às vezes, então eu quero fazer um porta-vinho personalizado também com o meu logo, com o logo lá da floricultura. E entrou em contato comigo. Ela entrou em contato comigo, eu já ofereci outras coisas, falei, floricultura, vamos colocar cachepós. Então, mandei para ela os porta-vinhos que ela me pediu, e mandei de brinde um cesto cachepó lindíssimo, verde com nude, tá? Uma mistura, um negócio bem bonitão, assim mesmo, feito de fio de malha.
E mandei junto, falei, olha, eu tô mandando junto aqui um brinde pra vocês e tal. Elas amaram, e aí falaram, olha, eu quero mais cachepol, quero assim, quero assado. E aí pronto, a gente começou a negociar e ela virou uma cliente fixa, porque ela tem uma floricultura, ela vende todo dia, toda semana, todo mês, então ela precisa de cachepós sempre. E aí ela é uma das minhas clientes fixas hoje. E tudo isso foi num contato de uma vizinha, de um vizinho que morava no prédio, tá? Então, isso é o mais importante. Eu acho que quando as pessoas te indicam, é muito mais fácil você entrar. Eu fiz também umas bolsas para um hotel super chique, que chama W Hotels. E como eu consegui isso? Eu fiz umas bolsas de crochê e tinha postado. Na época eu ainda não tinha decidido fazer brindes, foi aí que eu comecei a trabalhar mais com empresas, tá? Mas eu fui fazer fazendo bolsas e tinha postado, e uma amiga por acaso falou assim, eu trabalho com brindes para empresas, eu tenho uma empresa disso, e tem uma empresa que tá querendo alguma coisa muito personalizada, uma coisa diferenciada. E eu pensei no crochê, e aí eu vi que você postou bolsas, e aí aconteceu. E aí eu falei, opa, mais um. E aí eu fechei mais um projeto para empresas com crochê. Então assim, quando a gente tem as pessoas conhecidas que vão colocar a gente, eu acho que é nesses que você tem que investir mais. Levar brinde para essas pessoas. Eu já falei no outro vídeo, sempre nos aniversários dá presente de crochê da sua marca, da sua loja, tá? Dá sempre brindes para elas de algumas coisas, assim, já pensando nessas possibilidades, tá? Eu não dou ponto sem nó, né, como falo. E aí eu fechei esse W Hotels também, eles iam lançar um spa, iam abrir um spa, e eles queriam fazer um brinde bem personalizado para as influencers que iam lá fazer marketing do spa e tudo mais, jornalistas, enfim. E aí eu fechei com eles também. Aí eu falei assim, poxa, é um spa, né? Será que tem mais coisas que eu posso oferecer? Aí eu já fiz algumas coisas de decoração, porque o spa deles é todo focado, entrei no site deles, é todo focado em mar, tal, é um negócio meio marinheiro. Então eu fiz aquela concha de crochê bem linda, de decoração, mandei lá. E mandei junto com as bolsas como um brinde, tá? E mandei, eu me lembro que eu mandei mais algumas outras coisas também. E aí agora a gente já tá negociando um outro serviço. Então é assim, gente, vocês, eu acho que o ideal é você focar em pessoas que você já conhece, que podem te oferecer ali pra você. Eu tenho uma outra amiga que trabalha na Claro, por exemplo, eu já mandei pra ela um brindezinho, tal, um logo, falei, olha, oferece aí na Claro, se eles não querem dar. Pode ser que não dê nada, gente, mas pode ser que dê, e se dá imagina quantos funcionários tem na Claro, quantos que eles podem me pedir, né? Então pega a sua lista de contatos aí de amizade e vai falando. Às vezes você tem que falar com cada um individualmente, não só mandar um recado generalizado, mas cada um individualmente também. Você pode também escolher um brinde especial e sair mandando para todas as empresas, como eu fiz também no LinkedIn e pelo Instagram. É mais difícil de fechar, tá? Porque a pessoa não te conhece, mas ela vai salvar ali. Se por acaso ela estiver procurando justamente naquele momento que você mandar, ótimo. Se não, você vai ficar lá salvo como fornecedor e eles vão te mandar geralmente uma fichinha para você se inscrever como fornecedora e você fica lá, em algum momento isso daí vai vingar, tá bom? Outra coisa muito importante é que você precisa decidir quanto você quer ganhar para você trabalhar em cima desse projeto. Então vamos supor que você trabalhe, eu vi que muita gente comentou aqui no outro vídeo, falou que é enfermeira. Eu acho que o salário médio de enfermeira é uns 5, 6 mil reais por mês. Então, para começar, você vai querer pelo menos ali, né, a mesma coisa. Então você coloca essa meta de 5, 6 mil reais por mês. O que eu acho que não é legal eu ganho 3 mil reais por mês ali, trabalhando, e agora então eu vou trabalhar com crochê, minha meta é ganhar 20 mil. Tudo bem, não tô falando que você não pode sonhar, que você pode criar, que você pode ganhar 20 mil, pode. Só que você tem que começar aos poucos. Se você ganha 3 mil, coloca 3 mil, depois você vai aumentando para 5, para 6, para 7, e aí você vai chegar até onde você queira, tá? Mas é importante você ter ali o seu objetivo e um objetivo próximo da sua realidade, porque o nosso cérebro, ele sempre vai trabalhar para coisa mais fácil.
Então, se for uma coisa, um salto muito grande, você mesmo não vai acreditar naquilo. Aí é difícil de você trabalhar. Tem todas umas coisas de subconsciente que eu gosto também dessas coisas de estudar. Então é melhor você ir trabalhando aos pouquinhos e ir crescendo do que dar um salto gigante, tá? Então define quanto você quer ganhar e aí você vai ter que fazer alguns cálculos. Por exemplo, se você quiser ganhar 5 mil reais, quantas peças você vai ter que fazer por mês e qual o valor médio dessas peças para você conseguir chegar nesse valor por mês. E aí você vai saber qual o valor que você tem que cobrar em cada uma dessas peças, mais ou menos, dependendo do que você vai fazer, tá? É importante você colocar esse objetivo, esse foco de quanto você vai ganhar, porque se você não tem um rumo, um alvo, é tipo assim, que nem Alice, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Então, se você tem um rumo, se você tem um foco, se você tem um objetivo, aí você sabe. Então, se a pessoa falar assim, ah, não, eu pago 50 reais nessa sua bolsa de crochê, não vai caber. Eu fiz a conta aqui e eu vi que tem que ser no mínimo 80 reais cada uma das minhas peças para eu ganhar X por mês. Você não precisa falar tudo isso para cliente, tá? Mas você vai falar assim, não dá. 50 reais eu não consigo te vender, ela custou 80. Se ela não quiser, beijo, tchau, procura outra pessoa. E aí você segue fazendo no foco que você tem de alcançar o seu valor ali, X por mês. Gente, gravando esse vídeo aqui eu percebi que tem muita coisa que eu precisava aprofundar um pouco mais para falar para vocês. Por exemplo, o Instagram, como é importante montar uma loja virtual, como tirar as fotos, como ter boas fotos para você conseguir produzir. E aí eu acho que eu vou criar então uma série de vídeos. Vou colocar empreendendo no crochê. E aí cada uma eu coloco um tema. Então, empreendendo no crochê, redes digitais, empreendendo no crochê, como precificar, empreendendo no crochê, como abrir sua microempresa. Gostei dessa ideia, o que vocês acham? Comenta aqui embaixo se vocês quiserem que eu faça essa série pra vocês, tá? Comenta, eu quero a série de empreendedorismo. Aí eu vou fazer os vídeos, cada um aprofundando um pouco mais em todos esses pontos, tá bom? Bom, então é isso, gente. É assim que eu tenho feito para conseguir os meus clientes. É assim que tem dado certo, tem caminhado. Tô super feliz, eu fiquei bem feliz que teve bastante visualização o outro vídeo. Se você ainda não segue meu canal, tá esperando o quê? Já segue logo. Não deixa de curtir e assinar o sininho pra você ver quando tiver vídeos novos, tá bom? Um beijo pra vocês e ótimas vendas!